O fim de semana do Grande Prêmio de Miami foi um retrato da temporada de Max Verstappen. Grandes desempenhos quando o carro responde bem, intercalado por decepções causadas pela Red Bull. Às vezes, isso acontece porque o carro da Red Bull não é rápido o suficiente. Em outras, o problema são erros da equipe, como os que ocorreram na corrida sprint em Miami. Também pode ser uma combinação dos dois, como aconteceu no Bahrein, quando o fim de semana ruim ficou ainda pior por causa de problemas nos equipamentos de boxe durante a corrida. Vamos falar dessas fraquezas daqui a pouco. Por enquanto, vamos nos concentrar no contraste entre a consistência de Verstappen e a instabilidade da Red Bull. Não se pode dizer que Verstappen está carregando um péssimo carro nas costas, mas ele só pode tirar o que o carro pode oferecer, mesmo que muitas vezes isso seja complicado. O fato do carro da Red Bull ser quase sempre o segundo mais rápido e a diferença para a McLaren nos qualifiers ser pequena mostram que o carro é rápido. Só que nem em seus melhores dias ele está no nível da McLaren. Quando o carro permite, Verstappen aparece lá na frente e até supera expectativas, como na pole seguida pela vitória no GP do Japão. Mas isso também deixa claro que a Red Bull não vem mantendo esse desempenho com consistência. Em Miami, pouco depois da Red Bull ter atrapalhado a sprint dele, Verstappen cravou a pole. Nós comentamos com Max que ele tem feito a parte dele sempre que o carro está à altura, mas a equipe tem cometido alguns erros. Perguntamos a ele o que falta para o seu bom momento se transformar numa briga real pelo título. Melhorias no carro ou um avanço operacional? E Max respondeu, sim, tudo isso. Pela expressão séria e pelo tom seco, podia parecer uma resposta desinteressada ou irônica, mas não foi. Ele estava deixando bem claro que a Red Bull precisa melhorar. E ainda detalhou, precisamos cometer menos erros e encontrar mais desempenho. E concluiu dizendo que isso é fácil de falar, mas difícil de fazer. A pista de Miami não prometia bons resultados para a Red Bull e Verstappen tinha expectativas baixas desde o início do fim de semana. Mas 3 fatores diferentes lhe permitiram conquistar a pole. A pequena atualização no assoalho que melhorou o carro, a queda de desempenho da McLaren e, claro, o talento dele. Dá para dizer que isso mostra que a situação da Red Bull talvez não seja tão ruim quanto ela diz. Mas a McLaren também reconheceu que não rendeu tudo o que podia e perdeu a pole por causa disso. O chefe do time, André Stella, disse que pequenos erros da equipe expuseram a dificuldade do carro em uma volta rápida. E a verdade é que Verstappen e a Red Bull já mostraram várias vezes que podem desafiar e até vencer a McLaren nas classificações, já que o problema só aparece durante as corridas. Verstappen admite que quanto mais frio, melhor para a Red Bull, que ainda está abaixo da McLaren no gerenciamento de pneus. Como ele mesmo disse, ainda estamos enfrentando dificuldades com as limitações do nosso carro. Essas limitações ficam ainda mais visíveis em stints longos, quando a McLaren mostra mais estabilidade e desempenho. O desenrolar da corrida confirmou os piores temores de Verstappen. Ele liderou o primeiro stint, mas acabou ultrapassado por Oscar Piastri e Lando Norris e cruzou a linha de chegada quase 40 segundos atrás do vencedor. Como o próprio Max disse, longe demais. E olha que Verstappen teve um bom desempenho na corrida. Norris chegou a dizer que ele perdeu tempo tentando segurar as McLarens além do necessário, e isso teria feito ele perder o terceiro lugar para George Russell. É verdade que Verstappen desperdiçou um pouco de tempo, mas o fator decisivo foi o momento em que o safety car virtual entrou na pista, que permitiu a Russell fazer uma parada mais rápida do que a dele. Mesmo com críticas sobre a forma como ele disputou a corrida, Max não poderia ter feito muito mais. Durante muito tempo, a Red Bull foi referência em operações de pista, mas alguns sinais mostram que esse padrão está começando a cair. Nas últimas corridas, houve erros claros nos pitstops. No Bahrein, um problema elétrico no sistema de luzes dos boxes fez com que Verstappen e Tsunoda perdessem muito tempo na primeira parada. E a segunda troca de pneus de Max durou 6 segundos e 2 décimos porque um mecânico precisou de 3 tentativas para remover a roda dianteira direita. Na sprint de Miami, Verstappen foi liberado diretamente no caminho de Kimi Antonelli. Foi um dos casos mais evidentes de liberação insegura já vistos na Fórmula 1. Ele custou a Verstappen a punição de 10 segundos que o derrubou do 4º para o 17º lugar na classificação final.
Jonathan Whitley, atual chefe de equipe da Sauber e ex-gerente esportivo da Red Bull, foi quem construiu esse padrão de excelência da equipe. No Bahrein, ele comentou que os pitstops dizem muito sobre o clima interno de uma equipe. Whitley estava falando sobre a melhora da Sauber nesse quesito, mas indiretamente acabou criticando sua antiga equipe. É bom lembrar que até agora, o melhor pitstop da Red Bull é apenas o quinto mais rápido do ano, e ela só aparece uma vez entre os 10 melhores. Mas as operações vão muito além das paradas nos boxes. Tsunoda tem criticado constantemente a comunicação da equipe, especialmente a coordenação das ações de pista. Isso ficou evidente na classificação da sprint em Miami, quando Verstappen atrapalhou a volta rápida dele. Tsunoda disse que aquilo foi um reflexo da má comunicação interna. E mesmo fora da parte operacional, a dificuldade de encontrar o parceiro certo para Verstappen também depõe contra a Red Bull. Tsunoda tem mostrado algum potencial, mas ainda não conseguiu se firmar. Embora a Red Bull valorize o fato de ser um time todo voltado para Verstappen, que é considerado o melhor piloto da Fórmula 1 atual, a ausência de um escudeiro forte pode prejudicar a campanha dele pelo título. Tudo isso reforça a dúvida. Será que a Red Bull, que já perdeu alguns dos principais responsáveis pela sua ascensão, está abaixo dos padrões que ela mesma criou? Adrian Newey, agora na Aston Martin, e Rob Marshall, atualmente figura-chave na McLaren, estão entre os nomes que deixaram a equipe recentemente. Apesar desses problemas, Verstappen vem conseguindo bons resultados. A pole no GP de Miami foi a terceira dele na temporada. Ele está 32 pontos atrás do líder do campeonato, Oscar Piastri. É bem mais do que ele gostaria, mas ele ainda está no jogo. Então o RB21 é mesmo tão ruim? Depende do ponto de vista. Nesse ano, o carro da Red Bull tem oscilado de segundo a quarto melhor do grid, mas não foi o melhor em nenhum momento. Até dá para argumentar que ele se destacou na Arábia Saudita, um circuito com muitas curvas de alta velocidade, onde seu carro se sai melhor. Mas mesmo ali, há controvérsias. Já no Bahrein, com o carro desequilibrado, ficou claro que ele era apenas o quarto. Em Miami, uma pequena atualização no assoalho funcionou bem e ajudou a melhorar o desempenho. Ela trouxe um pouco mais de downforce sem comprometer a estabilidade. Em alguns momentos, Verstappen teve dificuldades com as saídas de frente, mas um pequeno ajuste no acerto antes do qualify principal melhorou a capacidade de rotação do carro. Mesmo assim, Verstappen deixou claro que o carro ainda está longe do que ele gostaria. E esse é o desafio da Red Bull. Em algumas pistas com características específicas, o RB21 mostra força. Se tudo der certo, com a execução perfeita da equipe e uma queda eventual de rendimento da McLaren, Verstappen pode até brigar pela vitória. Mas o carro ainda está longe de onde precisa estar, principalmente porque os problemas de gerenciamento de pneus continuam aparecendo. A Red Bull tem muitas suspeitas sobre como a McLaren está conseguindo esse nível de performance, especialmente no controle da temperatura dos pneus traseiros. Por isso, a equipe aposta na nova diretiva técnica sobre flexibilidade das asas dianteiras. Ela entra em vigor na 9ª etapa do campeonato, na Espanha, no mês que vem, e pode afetar a hierarquia. Mas parece que a Red Bull está mais interessada em buscar culpados externos do que encarar de frente seus próprios problemas. Para piorar, o novo túnel de vento em Milton Keynes, que é super moderno, só vai ficar pronto no ano que vem. E como o próprio Christian Horner tem repetido, o túnel atual, localizado em Bedford, é muito sensível à temperatura e tem dificultado o ajuste fino necessário nos carros com efeito solo, que dependem muito da altura em relação ao piso. O RB21 não é um carro ruim e está melhorando. A grande questão é se Verstappen acredita que ele vai melhorar o suficiente para permitir que ele lute de verdade pelo título. E também se a equipe vai conseguir produzir um pacote competitivo no ano que vem, já que há dúvidas sobre o projeto do motor próprio que ela está desenvolvendo. Verstappen está no centro de rumores persistentes sobre uma possível ida dele para a Mercedes ou para a Aston Martin. Para mantê-lo, a Red Bull vai ter que resolver esses problemas, e bem rápido.